Boa noite. Vamos esperar o pessoal chegar. Hoje a gente vai conversar sobre reprogramação mental. Reprogramação mental. Vou fixar aqui o tema da live. Reprogramação mental. Vamos lá, vou fixar esse comentário aqui para que todo mundo possa ver. Fixar comentário. Comentário fixado. Peço desculpas pelo meu atraso, mas a minha internet deu uma pane, e aí a gente então começa um pouquinho atrasado, né? E hoje então a gente vai conversar sobre reprogramação mental. Eu hoje mais cedo postei Ziane, você tá aí? Você pode dizer se você tá me escutando? Você tá me escutando direito? O som tá bom? Hoje eu mudei um pouquinho de cenário, trouxe aqui pro meu quadro pertinho para eu poder explicar algumas coisas. Se você puder me dizer aí se você tá me escutando. Hoje mais cedo eu fiz uma postagem mostrando um pouquinho da minha transformação, né, do processo que eu vivi, do processo que eu passei, e dizendo, né, que as coisas elas não acontecem de uma hora para outra, as coisas não são de uma hora para outra. A gente não pode ficar buscando por milagres, mesmo porque a gente sabe, né, que não acontecem assim de uma hora para outra. Por que eu decidi falar de reprogramação mental para vocês? Porque muitas pessoas me perguntam o que foi que eu fiz, né? O que foi que você fez? Como se muitas pessoas perguntam assim, você fez bariátrica porque eu emagreci muito, né? E aí eu falo que não fiz bariátrica, realmente eu fiz um trabalho de reeducação alimentar, mas antes disso, né, e que eu acho que é o mais importante, e que eu trago para algumas pessoas mais próximas e que eu resolvi trazer hoje para vocês, porque antes de eu iniciar o processo de emagrecimento e antes de eu iniciar toda a minha mudança física, eu fiz uma mudança interna. Então, é disso que a gente vai conversar hoje, dessa mudança interna, que é necessária para que a gente possa, então, produzir mudanças externas. A gente fica muito, o ser humano é muito ligado no imediatismo, né? Que é tudo muito rápido. E não é assim que funciona, né? Nós viemos durante muito tempo numa determinada programação. Então, de repente, a gente desprogramar e reprogramar e viver uma nova história, isso requer tempo e requer trabalho, né? Então, é isso que eu acho que é mais importante de trazer para vocês. Quando a gente fala de transformação, quando a gente fala de mudança de postura e mudança de conduta, é importante que a gente fale dessa mudança interna. Por isso que eu falo tanto de leis universais, porque elas também são muito importantes para que a gente compreenda como que a nossa mente funciona. E a partir, né, nesse pensamento de como a mente funciona, eu também fui buscar na neurociência
ferramentas que, utilizando essas ferramentas, eu pude então promover outras mudanças na minha vida, mudanças externas, né? Então o que a gente vê por fora é reflexo de uma mudança interna, e isso é muito importante. Por que é muito importante? Porque quando a gente muda internamente, dificilmente a gente cai, né? Porque existe, principalmente na dieta, existe muito efeito sanfona, né? Ah, eu emagreço, engordo, emagreço, engordo. Eu entro na academia e paro. Ou seja, você não fixa aquele hábito, né? Aquilo não entra na sua... Você não incorpora aquilo. Mas por que você não incorpora aquilo? Você não incorpora porque você não reprogramou a sua mente para aquilo. E é disso que a gente vai conversar hoje, sobre reprogramação mental. Existe na neurociência uma série de ferramentas e eu quero primeiro mostrar para vocês como que a mente, como que a nossa mente ela é programada. E aí a gente então vai conversar sobre isso. A mente do ser humano, ela é programada, ela é feita, né? A gente pode imaginar que ela é assim, né? E vamos fechar aqui, né? 95% da mente é o subconsciente ou o inconsciente, né? E 5% só é consciente. Então, quando a gente trabalha aqui nesses 5%, a gente trabalha querendo só na força de vontade, né? Eu quero emagrecer, eu quero estudar determinada coisa, eu quero fazer determinada mudança na minha vida, mas fica só no nível do consciente aqui, ó. Só que para que esse consciente ele possa realmente colocar alguma coisa em prática, ele tem que estar programado aqui dentro. E essa programação, ela acontece até os 7 anos de idade. Então, até os 7 anos de idade, a gente recebe toda a nossa programação. É como se aqui, ó, até os 7 anos de idade, a gente não tivesse essa barreira aqui, ó. Essa barreira analítica aqui que separa, né? Então, os pais colocam informação, os professores colocam informação, os parentes colocam informação, né? E a gente vai, até os 7 anos, a gente vai crescendo e absorvendo toda uma programação. Por isso que a gente repete as coisas que os nossos pais faziam. A gente repete as coisas que as nossas mães falavam, que os nossos avós falavam. Nós somos mais do mesmo. Por quê? Porque nossos pais repetem o que os nossos avós falavam. E os nossos avós repetem ou repetiam o que os nossos bisavós falavam. Então, a humanidade, ela evolui muito lentamente em função dessa programação. Até os 7 anos, a gente coloca uma série de informações, tanto é que a gente aprende basicamente, né, coisas importantes para viver até os 7 anos, como caminhar, como andar, como escovar dente, como tomar banho, tudo através da repetição. Então, através da repetição, é colocado dentro do nosso inconsciente ou do nosso subconsciente uma série de informações, uma série de condutas que são para nós como verdades. E essas informações, elas viram crenças. Tá ao contrário,
porque a câmera tá, né, como eu tô fazendo live, tá ao contrário. Mas aqui ficam as nossas crenças. Essas nossas crenças, que são colocadas aqui até os 7 anos de idade, em determinado momento, a gente cria aqui, ó, uma barreira analítica, que é chamada de barreira analítica. E então a gente começa a ter acesso a outras informações, mas essas novas informações, elas precisam casar com as informações que a gente já tem gravado, como num computador. Quando a gente quer escrever um texto no Word, tem que ter o programa do Word rodando no computador. Se não tiver o programa do Word no computador, eu não consigo digitar um texto. Por quê? Porque o texto, eu vou digitar o texto e não vai rodar ali dentro. Quando eu quero jogar um jogo no computador, né, um desses jogos, que tem muitos por aí, se eu não tiver o jogo instalado no computador, eu não tenho como jogar. O computador, ele simplesmente não reconhece. A mesma coisa acontece com as novas informações, por isso é tão difícil adquirir hábitos depois dos 7 anos de idade. Como, por exemplo, ir para academia, como, por exemplo, mudança na alimentação. São coisas que a gente encontra dificuldade, por quê? Porque o nosso subconsciente, ele não reconhece. Então, da mesma maneira, a gente não consegue. Por quê? Porque é justamente isso. O nosso computador, né, a nossa mente, ela não reconhece essa nova informação. Então, quando eu quero, por exemplo, emagrecer, ou quando eu quero fazer qualquer coisa que seja nova pro meu subconsciente, vai bater aqui, ele vai procurar essa informação aqui, não vai reconhecer e vai voltar. Não fixa. O hábito não fixa. Por quê? Porque eu não fui programada para por exemplo, atividade física. Eu não fui programada lá na minha infância, eu não fui programada para ter bons hábitos alimentares. Eu não fui programada, por exemplo, para ter sucesso. Eu não fui programada, por exemplo, para ser rica. E pelo contrário, né? É importante que a gente lembre que nós, principalmente nós brasileiros, nós fomos programados para sermos explorados, né? Como colônia de exploração, nós fomos programados. Os nossos avós, bisavós, tataravós repetiam sempre a mesma coisa, né? Como se a gente realmente tivesse sido programado para ser explorado. E quando a gente cresce um pouquinho, a gente entende que, poxa, quem não é explorado, explora. Então a gente entra nesse círculo vicioso de explorado e explorador, que não cresce. Diferente de outras nações onde o povo foi programado para ser colônia de expansão. Um povo programado para expandir, para crescer, é um povo que certamente vai enriquecer. É um povo próspero, é um povo que entende que pode, foi programado para o merecimento. Eu mereço conquistar. Por quê? Porque eu sou conquistador. Eu faço parte de uma nação conquistadora. Então eu mereço conquistar, faz parte da minha programação. Diferente da nossa programação. A nossa programação foi de que a gente merece ser explorado. A que a gente merece não ter as coisas. Tanto é que as pessoas passam fome, né? E conformados. É assim mesmo, Deus quis assim, né? Nós fomos programados com ditados muito fortes, né? Usaram, em toda a nossa infância, a gente sempre ouviu falar que os ricos não entram no reino dos céus. Isso faz na nossa mente uma programação de não merecimento. Então a gente já cresce achando que não é merecedor de coisa boa.
não é merecedor de ter sucesso. Aí a gente cria uma massa de pessoas que não se sentem capazes. Quando um desafio vem, o programa não roda, já diz, eu não consigo isso não. Isso é muito difícil. Isso não dá pra mim não, né? A programação é tão forte que a gente, na hora que a informação chega, a gente manda ela de volta. E com isso a gente vai criando mais do mesmo. Por quê? Porque um pensamento, uma crença, ela gera um sentimento aqui que vem pro corpo aqui, ó. Um sentimento, uma emoção, um sentimento que vem para esse corpo aqui, e uma vez que esse corpo aqui sente a informação, sente aquele pensamento, ele vai agir de acordo com aquele pensamento. Então a gente precisa entender que nós somos um todo programado para agir de determinada forma. A gente repete padrão. Eu me pego muitas vezes falando coisas que a minha mãe falou pra mim. E com toda certeza a minha avó falava pra ela. E isso a gente vai repetindo, a gente vai tendo um padrão de repetição de comportamento. Por quê? Por conta de uma programação. Então nós não somos fadados, destinados à pobreza, destinados à doença, destinados a coisa ruim. Não, nós não fomos destinados, nós fomos programados. E essa programação foi isso que eu entendi e que eu comecei a trabalhar. Então, quando eu resolvi procurar uma alimentação saudável, é porque eu já estava com a minha mente programada. Ah, Juliana, como foi que você fez? Existem várias ferramentas na neurociência de reprogramação mental. De certo que toda reprogramação, ela utiliza do mesmo padrão que foi feito para a gente ser programado. A gente, todo ser humano, é programado através da repetição, né? Toda criança é programada assim: menino vai escovar dente, menino vai escovar dente, menino vai tomar banho, menino vai tomar banho, menino vai tomar banho. Até que ele entende que ele tem que tomar banho, né? Até que ele entende que ele tem que escovar dente. Então, nós seres humanos, nós somos programados através da repetição. E a reprogramação, ela é da mesma maneira, através da repetição. E aí existem pessoas que ficam repetindo a mesma informação diversas vezes mentalmente, né? Eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável. Aquilo fica girando na mente da pessoa e ela fica forçando aquilo, né? Aquele mesmo pensamento repetitivo. Só que isso demanda um tempo imenso. Eu conheço pessoas que praticam a reprogramação mental através da repetição e ficam com aquilo na cabeça diuturnamente, né? O dia inteiro pensando naquilo, né? Realmente faz efeito, só que demora muito. Demora porque imagina, né, que a gente está de forma consciente tentando furar essa barreira aqui, ó. E essa barreira analítica aqui, ó, ela é uma barreira muito forte, uma barreira muito espessa mesmo. Ela é uma barreira muito resistente. A gente tenta enfiar uma informação nova para o nosso inconsciente, né, para o nosso subconsciente. A gente tenta colocar uma informação nova, mas é muito difícil. Por quê? Porque essa barreira analítica, ela vai sempre analisar a informação e vai falar assim: ah, eu não dou para isso, isso não serve para mim não, não, estudei pouco, não consigo. Por quê? Porque a barreira também atende à programação. Então, se a gente foi programado para não conseguir,
né? Programado para não merecer, programado... Quer ver uma programação fortíssima que todo mundo recebe, né? Uma voz única de todos os pais. É importante que a gente saiba que os pais da gente não têm culpa de ter programado a gente da maneira como a gente foi programado, porque eles também receberam essa programação. Os nossos avós também receberam essa mesma programação. Uma programação de Brasil, colônia de exploração. E isso é muito importante que a gente saiba, né? Nós fomos programados para sermos explorados. E daí a gente carrega isso em todas as situações da nossa vida. Toda a questão de não merecimento, de não ser bom o suficiente, de não merecer, todas essas questões, elas são com base nisso, né? De não poder enriquecer. O brasileiro ele tem pudor de falar de dinheiro, né? Por quê? Porque parece que riqueza é pecado, né? Então, todas essas programações, isso foi sendo trazido lá de trás. Então, ninguém tem culpa de nada, tá? O importante é que agora a gente descobriu que é assim que funciona, e então vamos reprogramar. Mas como eu estava falando para vocês, uma programação que é muito forte é de que só consegue se dar bem na vida quem estuda. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Quem vai para a faculdade, né, tem que fazer faculdade, tem que fazer mestrado, doutorado para se dar bem na vida. Isso não é verdade. Tem muita gente bem de vida aí fazendo outras coisas. Então isso é uma crença que foi colocada na cabeça das pessoas, na nossa mente, na nossa programação, e que não é verdade. Tanto não é que tem muita gente que não estudou e que se deu bem na vida. Mas isso, hoje mesmo eu ouvi uma pessoa falando pra mim assim: eu não vou conseguir melhorar de vida porque eu estudei pouco. Isso não é verdade. Se ela encontrar o que ama, se ela souber o que ela gosta de fazer, até se ela tiver que estudar, o estudo vai ser fácil. Se ela tiver que fazer um curso, por exemplo, se ela gosta de ser manicure, por exemplo, se o sonho dela, se ela quer ser manicure, se ela quer ser cabeleireira, o que ela for estudar, ela vai estudar com amor, ela vai estudar com interesse, aquilo vai se tornar fácil para ela. Por quê? Porque tem amor envolvido. Então essa crença de que tem que fazer faculdade, tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado para ser alguém na vida, isso é mentira. Isso é uma programação que colocaram na nossa cabeça e que a gente hoje percebe que isso não é verdade. Então, dentre tantas programações que a gente tem e que a gente carrega com a gente até hoje. E principalmente para mulheres, né? Além de todas as programações que mulheres e homens recebem, meninos e meninas recebem até os 7 anos, as meninas ainda recebem toda uma outra carga, né, de crenças de que tem que ser mãe, né, só vai ser feliz se for mãe, né, só vai ser feliz se tiver casa e marido, né, e se o marido... uma série de crenças envolvendo casamentos. Então, acaba que as mulheres, elas também sofrem um plus, né, tem um extra de programação aí que a gente ainda sofre ainda com relação a corpo, né? Com as mais gordinhas, as mais magrinhas, as mais altinhas, as mais baixinhas. Então, uma série de programações que a gente vai sofrendo ao longo da infância e que a gente carrega até a vida adulta. Então, é importante que a gente entenda como a nossa mente funciona, para que a gente possa, então, reprogramar essa mente. Por quê? Porque a partir da maneira como a gente pensa, a gente sente, a gente age. Ninguém constrói uma casa sem antes pensar nela, sem antes sentir a vontade de construir uma casa, não é assim? Ninguém compra um carro, ou ninguém faz uma faculdade, ou ninguém faz nada sem antes pensar, nem ir na padaria,
né? Para eu ir na padaria, antes eu penso, eu vou na padaria. Pensei, vou na padaria, né? O meu corpo então se prepara para ir na padaria. Não é assim? Uma coisa muito simples. Então todas as nossas ações são definidas pelos nossos pensamentos. E esses nossos pensamentos, eles são todos baseados nas nossas crenças, na nossa programação. Então, se me colocaram medo de ir na padaria quando eu era criança, não vai na padaria de noite, não, porque tem o homem do saco, né? Ou então tem a bruxa memeia. Se tiver que ir na padaria de noite, já adulto, se tiver que ir na padaria de noite, a sua mente vai pensar assim, pô, vou na padaria, não vou na padaria. E se acontecer alguma coisa? E você já fica todo trabalhado no medo. Por quê? Porque a sua mente foi programada para ter medo de ir na padaria de noite. Uma coisa simples. Mas que no seu automático, no piloto automático, porque o subconsciente, ele é o nosso piloto automático, né? A gente faz 95% das coisas que a gente faz sem sentir. Né? A gente levanta todo dia de manhã e já vai no piloto automático. Já levanta, já vai no banheiro, já vai para escovar dente, já vai fazer o café. É tudo no piloto automático. Você está pensando em um monte de coisas, mas está fazendo outras ao mesmo tempo. E isso acontece para economizar energia. Né? O corpo humano, ele é fantástico nisso. Então, esse sistema que eu estou mostrando para vocês de subconsciente e de programação, isso é para poupar energia. Por quê? Porque para que a gente faça várias coisas, outras têm que estar no piloto automático. Então, essas foram colocadas lá na primeira infância, as que a gente precisava ter, né? Escovar dente, tomar banho, os hábitos mais básicos foram colocados na nossa mente, mas também foram colocados medos, né? Crenças limitantes, uma série de coisas que nos limita na fase adulta. Por quê? Porque quando a gente chega na fase adulta, que a gente vai agir de acordo com a programação, com aquilo que foi dito lá atrás. Mesmo sem pensar mesmo, de forma automática. A gente reage, a gente nem pensa para agir, a gente simplesmente reage de acordo com a programação. Então, a gente tem uma série de situações onde a gente se vê preso, limitado mesmo, e a gente não consegue sair. Por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tenha força de vontade, compromisso, né? Eu já ouvi mil palavras assim a respeito de criação de novos hábitos, né? Eu já ouvi falar de força de vontade, eu já ouvi falar de comprometimento, eu já ouvi falar de querer muito, né? Desejar profundo, tem que ter vergonha na cara. Essa é a maior, né, de todas. Você não consegue porque você não tem vergonha na cara, né? E não é nada disso. A gente não consegue porque simplesmente fomos programados para viver aquela vida. Hoje eu estava vendo um menino, eu moro numa cidade pequena, eu estava vendo um menino da roça. Eu fui numa roça aqui perto e eu vi um menino, ele chegou perto de mim e falou comigo exatamente como o pai dele fala. O pai dele me cumprimenta, toda vez que eu encontro com ele, o pai dele me cumprimenta. E ele, o menino, deve ter uns 12 anos, me cumprimentando exatamente com as mesmas palavras que o pai fala. E aí eu olhei e falei assim, gente, programado. Meu telefone caiu. Fazer o quê, né? Acontece. Coisas da internet. Desculpa. E estamos no ar.
E vamos continuar. E vamos continuar. Foi só um susto. O telefone caiu. Já voltei. Meu Deus do céu, caiu de novo. Ai, não dá, né? Ainda bem que só tem amigos. Né, galera? Ainda bem que só tem amigos. Vamos lá, vamos lá. Será que agora vai ficar? Acho que vai. Ficou? Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Tô tentando. Pronto. Espero que agora fique. É muita parafernália pra gravar um vídeo, gente. Só acontece com quem faz acontecer. Isso aí. Bom, então vamos voltar, né, para nossa programação, nossa reprogramação. Então, tudo isso aqui, todo esse sistema que eu vou apagar para poder desenhar bonitinho de novo, é possível a gente reprogramar. É possível a gente reprogramar. Então, vamos lá para o nosso cérebro bonitinho, né? 5% aqui do consciente, 95% do inconsciente e aqui o nosso corpo. Então, quem é que manda a informação para o nosso corpo? São os pensamentos. E aqui então a gente age e a gente tem nossos resultados. Nossos resultados. Se a gente quer mudar isso aqui, se a gente quer mudar o resultado, não adianta eu me esforçar, fazer o corpo ficar penar com o meu corpo, forçar o meu corpo a fazer o que eu tô querendo, o que o meu consciente aqui tá querendo. Não adianta. A gente, por mais que a gente se esforce, a gente não vai conseguir. A gente só vai conseguir quando a gente mexer aqui, ó, na programação. E essa programação é a chave do negócio. Quando eu digo para as pessoas assim, a minha mudança, eu curei uma doença, e eu digo que eu me curei porque eu me curei mesmo. Eu fiz todas as mudanças na minha vida em função de uma reprogramação. Como que se faz para reprogramar? Existem várias técnicas na neurociência. São dessas técnicas que a gente vai falar. Eu conheço pessoas que fazem a reprogramação pela repetição. Pegam uma determinada coisa, né? Não sei, vamos lá. Eu sou saudável. E repete, eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável. O dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Só pensa nisso. Escreve bilhetinho pela casa e bota no celular e trabalha isso mentalmente durante meses, anos até, né? Pessoas que querem parar de beber, por exemplo, né? Ficam no só por hoje do Alcoólicos Anônimos. Só por hoje, só por hoje, só por hoje, só por hoje. É uma frase que faz com que a pessoa lembre que ele não pode beber. Então, só por hoje, só por hoje, só por hoje, só por hoje. E oração da serenidade, só por hoje. Esse é um método de Alcoólicos Anônimos. É um método de reprogramação mental, descrito na neurociência, né? Existem outros métodos de reprogramação mental, como, por exemplo, escrever. A forma de escrever, a escrita é para o ser humano uma forma de mexer na mente, né? Então, tem reprogramações que você escreve com a outra mão. Se você é destro, você começa a escrever aquilo que você quer fixar, você escreve com a mão esquerda.
Escreve, 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 vai forçando, treinando. Também é uma forma de reprogramar, também é uma técnica de reprogramação. E e foi a que eu fiz, que é reprogramação por frequência sonora. Som binaural e frequência sonora. E que eu particularmente acho que é assim fantástica. Porque é simples, parece bobo, mas funcionou comigo e funciona com um monte de pessoas, né? É só buscar na literatura da neurociência que vocês vão saber o quanto de gente que se transforma, que mexe nesses 95% aqui, ó, através de frequência sonora. Mas como assim frequência sonora, Juliana? Fone de ouvido e reprogramação, a noite toda. Há muitos anos que eu uso reprogramação mental. E curei uma doença com reprogramação mental. Áudios com repetição. Por quê que funciona tanto? E é tão fantástico? Porque quando a gente está dormindo, o nosso consciente, esses 5% aqui, consciente, e a barreira analítica, essa que julga se eu sou capaz ou não, sabe? Essa que diz assim, você não vai conseguir, né? Você não é capaz. Essa barreira analítica e esses 5% do consciente, eles dormem, eles apagam. E o subconsciente, ele fica ativo a noite inteira. É esse camarada aqui que mantém o coração batendo, o intestino funcionando. É esse que é o nosso sistema autônomo. Ele tem autonomia, ele funciona 24 horas por dia. Ele não dorme, né? E nem deixa que o nosso corpo inteiro durma. Então a gente tem nesses 95% aqui que fica acordado durante a noite, é a possibilidade da gente mexer com ele. Então, dormir com fone de ouvido, reprogramação mental. Eu coloco ali no fone e deixo falando, né, o que eu quero mudar. O que eu quero mudar em mim. E consigo. Por quê? Porque nesse momento da madrugada, nesse momento da noite, onde o meu consciente está apagado, está dormindo, o fone ali está falando, repetindo a noite inteira, essas novas crenças, nessa nova forma de pensar. Então a gente ali muda, por exemplo, se eu acho que eu não sou merecedora de ser feliz, por exemplo, né? Porque a gente acha que não, mas às vezes uma palavra, uma frase repetida muitas vezes quando a gente é criança fica na nossa mente. E a gente acaba que a gente não se sente mesmo merecedor de ser feliz, né? Merecedor de querer crescer, de querer evoluir. Por quê? Porque fomos programados para sermos explorados, né? Então, essa programação ela é fortíssima em nós. Então, a gente coloca os fones de ouvido e fica aquela reprogramação a noite inteira falando, não, você é merecedor, você é corajoso, você é saudável, você é forte. Existem programações para diversas coisas, né? O importante, assim, me perguntaram aqui, alguém perguntou, onde a gente consegue a reprogramação? Essas reprogramações, elas precisam ser muito bem vistas, assim, não pode ser qualquer uma. Tem muitas no YouTube, muitas. Mas só que a gente precisa ter muito cuidado com elas. Por quê? Porque ela é uma ferramenta extremamente poderosa. Você vai estar dormindo com uma coisa no seu ouvido que você não sabe o que é. Então não é qualquer reprogramação no YouTube que a gente pega e pode colocar no ouvido. Então eu tô dando as ferramentas, mas também estou mostrando para vocês que ela é uma ferramenta extremamente perigosa, né? Assim que eu digo, porque podem colocar ali no meio coisas para te
mobilizar para coisas que não tão boas, porque você vai estar dormindo. Como é que você vai ouvir o que está falando? Então tem que ter critério assim para escolher que tipo de reprogramação que a gente vai usar, né? Então eu estou preparando algumas reprogramações. E outra coisa também, não são todas as programações que a gente pode colocar, não só pelo que é dito na programação, mas também a frequência da música que é usada. Porque isso é muito importante. A gente não dá valor ao que a gente escuta. A música que a gente escuta, a frequência sonora daquilo que a gente escuta, as palavras que saem da boca, tem frequência sonora, entra nos nossos ouvidos. Eu não sei se vocês sabem, mas o ser humano, ele tem uma faixa auditiva, ele só consegue ouvir de 40 decibéis até 40 mil decibéis. O que passa dessa faixa, a gente não escuta, nem para mais e nem para menos, né? Cachorro escuta muito mais que a gente. Gato escuta muito mais que a gente, né? Outros bichos escutam muito mais que a gente. A faixa auditiva deles é muito maior. Então, nessas músicas que a gente escuta por aí, essas músicas que colam na nossa cabeça e que a gente fica ouvindo esse monte de porcaria, elas têm frequências que a gente não escuta, mas que nos influenciam. É incrível. Não sei se vocês já ouviram, existe uma ciência, né, que estuda, da física, que estuda as frequências sonoras. Existe um aparelhinho que você coloca na tomada e que afasta mosca e mosquito por frequência sonora. Você não consegue ouvir o barulho que está fazendo naquele aparelho, mas as moscas e os mosquitos escutam e não ficam perto. Por quê? Porque incomoda o sistema das moscas e dos mosquitos ali, daqueles animais que conseguem escutar a frequência daquilo ali. Então a gente precisa ter muito critério para a gente poder fazer reprogramação por frequência sonora, né? Por reprogramação com os fones de ouvido. Então a gente traz a ferramenta, mas é importante, a gente também tem que dizer o cuidado que a gente tem que ter, né? E agora, é realmente uma ferramenta que, quando a gente consegue pegar uma boa ferramenta, na maioria das vezes eu uso algumas pagas, né? A gente paga por elas, porque quando a gente paga pela reprogramação, a gente tem condição de saber o que a gente está levando, né? A gente sabe a procedência daquilo que está ali, que você vai escutar a noite inteira. Então tem muita frequência que é paga e tem algumas gratuitas também aí no YouTube, mas que a gente precisa saber qual é a fonte, né? De qualquer maneira, é uma ferramenta que funcionou em mim, né? Funcionou tanto, gente, tanto que quando eu fui buscar a nutricionista para eu começar a fazer um plano alimentar, foi porque eu já olhava para mim, eu fiz uma reprogramação para me curar de uma doença. Então, na minha reprogramação era só eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável. E aí chegou uma hora que eu tava saudável, beleza, eu já não tava tomando mais remédio, né? Eu já estava saudável, já tinha feito desmame de medicação, eu estava me sentindo saudável, mas eu olhava para o alimento que eu comia e eu falava assim, gente, eu sou saudável e estou comendo esse monte de porcaria, isso está errado, né? Eu sou saudável, mas ainda não procurei uma atividade física, isso está errado. Ou seja, eu mudei dentro de mim, eu mudei na minha... A internet caiu. Eu mudei a minha programação antes de procurar dieta. Por isso que dieta não funciona. A dieta não funciona por quê? Porque na nossa infância a gente foi programado para comer porcaria. Ninguém ensinou pra gente que a gente tinha que comer coisa saudável,
entendeu? Ou que a gente tivesse uma relação boa com a comida. Muita gente até teve uma alimentação saudável na infância. Ah, não, na minha infância eu comia, né, comida de casa, comida caseira e tal. Mas o quanto de emoção que você colocava naquilo? Pra vocês terem noção, o simples fato de uma mãe chegar e falar assim, ó, se você comer tudo eu te dou a sobremesa, isso já é uma forma de você programar a criança para ter uma relação de afeto com a comida. E aí toda vez que ela quiser compensar alguma frustração dela, ela vai no doce, na sobremesa. E como é que você se desvencilha da sobremesa? Só se reprogramando. Então, são muitos hábitos que a gente se força e a gente não consegue. Na fase adulta, né, a gente não consegue. Por quê? Porque a gente não foi programado para ela. Né? Crianças sedentárias, como que força a criança depois? A atividade física é importante, tá? Bate aqui, ó, nesse analítico aqui, ó. Isso é importante? Quem foi que disse que isso é importante? Não, isso aqui não entra na minha cabeça de que atividade física é importante. Por quê? Porque eu não fui programada para isso. Não roda. No meu inconsciente não roda. O que roda no meu inconsciente? As coisas todas que me falaram quando eu era criança. Principalmente todas as questões ligadas à exploração. O Brasil é um país de pessoas pobres, um país riquíssimo de pessoas pobres que acham normal passar fome. Acham normal se submeterem a uma série de maus tratos. Por quê? Porque eles não se acham merecedores de serem ricos. Por quê? Porque fomos programados para sermos explorados, gente. Isso é muito óbvio. Né? E hoje a neurociência explica isso pra gente. O quanto que a gente traz de programação. E a gente fica lutando, malhando em ferro frio e não consegue. Então, existem várias técnicas de reprogramação, né? Essas que eu falei são algumas delas, mas existem milhares de outras. Por exemplo, meditação é uma técnica de reprogramação, né? A meditação mesmo, tá? Não é tentar parar a mente, igual as pessoas falam, né? É uma meditação guiada, né? Tem meditação transcendental, tem várias técnicas de meditação que também é uma forma de fazer reprogramação. Tem através da escrita que eu falei, tem através de jogos, tem através da arte, né? A arte, ela super reprograma, né? Eu, durante muito tempo, antes de começar a fazer reprogramação de áudio, eu fazia reprogramação com mandalas. As mandalas, a coisa de você ficar fazendo assim, ó, com a lã, né? No meu caso eu fazia com a lã e com a linha. Esse movimento que você faz interfere diretamente no seu lobo, nas suas conexões neurais. E você acha novos caminhos no momento em que você vai circulando, né? Existe, por exemplo, técnica de dobrar a perna, dobrar o braço, né? Quando você dobra o braço, é porque você está juntando, unindo o hemisfério direito e esquerdo do cérebro, quando você junta os braços. Quando você junta as mãos em oração, você também está juntando hemisfério direito e esquerdo, né? Quando você cruza a perna. Existem coisas, por exemplo, técnicas com o olho, exercícios com o olho. Não sei se vocês já repararam, quando a gente quer lembrar de alguma coisa, a gente olha para cima. Quando a gente olha para cima, a gente ativa determinados campos neurais, né? Determinadas áreas no cérebro, a gente ativa e traz essa faculdade mental que é a memória, né? Então é importante quando a gente esquece alguma coisa, que a gente diga assim, eu vou lembrar. Por quê? Porque você está dando um comando. Você está dando um comando para quem? Para o seu subconsciente. Ó, traz para minha memória aí, traz para o meu consciente. Então você diz, eu vou lembrar, peraí que eu vou lembrar, e lembra. Agora quando você diz assim, esqueci,
e não vou lembrar. Você também está dando um comando, você não vai lembrar. Você está mandando o seu subconsciente não lembrar. Então existem várias ferramentas de reprogramação mental, cada uma para um determinado tipo de coisa, né? Cada uma para um determinado tipo de problema, de situação. Dependendo do resultado que você quer alterar na sua vida, você faz uma reprogramação diferente. Então, é isso que a gente precisa entender. Foi isso que eu quis falar com vocês hoje. A ciência, ela traz muitas respostas, né? Eu sou bióloga, estudo muito, principalmente a cura, né? A cura das doenças. As doenças, todas as doenças do nosso corpo, o corpo, na verdade, ele é um órgão de impacto. Ele é só uma máquina obediente. Então o corpo, ele recebe todo o impacto da nossa programação. Então, quando a gente trabalha no medo, né, as crianças, quando a gente trabalha as crianças desde muito cedo, trabalha elas no medo de ficar doente. Quer ver uma programação, assim, parece boba, mas é muito forte, né? Uma criança que tem a mãe que trabalha todos os dias. E a criança está sempre sozinha em casa e a mãe sai para trabalhar. Todo dia a mãe sai para trabalhar. No dia que a criança fica doente, a mãe não trabalha, fica em casa com a criança. O que a criança entende? Se eu ficar doente, ela não vai trabalhar, ela vai ficar comigo. Essa criança começa a ficar doente sempre. Por quê? Para ter a mãe perto. Então, isso é inconsciente, gente. Isso não é consciente, não. Isso é inconsciente. Faz isso, né? E você tem adultos que vivem doentinhos por carência, né? Para querer a mãe perto, para querer carinho, para querer atenção. Por quê? Porque foi programado para isso, né? Então é importante a gente entender que a nossa mente, ela é um todo programado para a vida inteira. E a gente vai repetindo, né? A gente vai repetindo padrão, a gente vai tendo padrões de repetição, né? Uma programação horrorosa também que colocaram na nossa cabeça desde criança. Todos os homens são iguais. Gente, isso é mentira. Isso é mentira. Todas as mulheres são iguais, todos os homens são iguais. Isso não é verdade. Isso não é verdade mesmo. Mas a gente carrega isso com a gente como se isso fosse uma verdade. Na verdade, todos os homens são diferentes uns dos outros. Eu é que me comporto da mesma maneira sempre. E aí eu vou sempre arrumar homens compatíveis com o meu comportamento. Entendeu? Isso é muito óbvio. Então, não são os homens que são todos iguais. Eu é que não me mudei, eu é que não me transformei ainda. E aí eu vou atraindo para minha vida sempre homens iguais, né? Então essa é uma programação que a gente tem fortíssima desde a infância, né? Principalmente as mulheres. E aí ficam falando assim, eu só arrumo porcaria. Mas você já se transformou, né? Você se acha merecedora de ter um parceiro bacana? Né? Porque no dia que você começar a trabalhar, reprogramar a sua mente e entender que você merece, né? Você é uma mulher fantástica, você é um homem fantástico, que você merece ter um parceiro, uma parceira bacana, legal, que te supra, né? Que venha ao encontro dos seus desejos e que te satisfaça. Né? Quando você entender que você é merecedor disso, merecedora disso, reprogramando, né? Aí a gente começa a encontrar, né, pessoas bacanas, pessoas diferentes. Mas por quê? Porque eu me transformei, eu me reprogramei. Então é importantíssimo essa informação, né, esse conhecimento é importantíssimo. Importantíssimo porque a gente fica
E isso não é trazido assim, não, Juliana, por que isso não é ensinado? Porque não interessa, né, gente? Não interessa. Interessa manter um povo escravo. Porque, na verdade, hoje a gente é escravo da farmacêutica aí, ó, das farmácias. Né? Deprimidos, ansiosos, tristes, frustrados, né? E dependentes de medicamento. Então, isso é muito claro para nós. Essa informação aqui, ó, da neurociência não é trazida e não é disponibilizada, muito pelo contrário, ela é usada, tá? Totalmente usada. Usada pelas novelas, usada pelos jornais, usada pelos repórteres sensacionalistas. Vocês já repararam como que a voz desses jornalistas sensacionalistas, como que eles impostam a voz? Eles usam frequência sonora, eles treinam aquilo, a voz deles, com aquele ar, aquela expectativa, aquela coisa, de fazer assim, é para gerar em nós sentimentos de expectativa mesmo, da gente ficar preso naquilo. Ou seja, eles usam isso para o marketing, eles usam isso nas novelas, eles usam isso em todas as situações aí para colocar pânico, medo, dominar o povo através do medo, né? O mesmo que as igrejas fizeram a vida toda, né? Um Deus punitivo, um Deus que está lá no alto castigando os outros aqui embaixo. Você fez porque Deus te castigou, você fez errado, né? Igual que Deus castiga alguém, né, gente? Deus não castiga ninguém, Deus é bom, né? Deus não quer o mal de ninguém. Deus criou tudo lindo, maravilhoso, bom, viu que era bom e deu pra gente, em abundância. Ele quer que a gente tenha vida e vida em abundância, não vida pobre, né? Passando fome, sem expectativa de nada, triste, deprimido, ansioso, morrendo de fome, aceitando tudo, no conformismo. Então, isso não é ensinado pra gente porque não interessa ensinar. Não interessa ensinar. Isso aqui é segredo de milhões. Porque quando a gente descobre isso, a gente transforma a nossa vida. A gente toma as rédeas da nossa vida, fala assim, opa, peraí, né? E aí você quebra essa barreira aqui, ó, e deixa novos conteúdos entrarem. Você quebra essa barreira aqui, ó, e deixa novos conteúdos entrarem. Você reprograma. Você cria novos caminhos, novos itinerários mentais. E isso faz toda a diferença na hora do resultado. O resultado que a gente quer vai depender do que está rodando aqui nessa programação. De acordo com a programação, a gente vai ter sempre o mesmo resultado, né? Eu volto a falar, países prósperos, países empreendedores, países onde as pessoas crescem, são países que foram criados numa mentalidade de expansão, de crescer, né? Diferente dos brasileirinhos. Nós fomos programados para sermos explorados. E isso faz toda a diferença na nossa vida hoje, né? Por mais que a gente tente, por mais força de vontade, por mais vergonha na cara que a gente tenha, nada é suficientemente forte para barrar o nosso programa. O nosso programa, a nossa programação, ela é fortíssima. E por mais que a gente tenta um dia, tenta dois, tenta três, fica até um mês na dieta, depois volta. Por quê? Porque não fomos programados para ela. A gente fica um mês, 2 meses, 3 meses, até 6 meses numa academia, depois sai, abandona, volta tudo de novo. Por quê? Porque a gente não foi programado para ela. Por que a gente não foi programado para fazer atividade física? Pra gente ficar doente, gente. Pra gente não produzir hormônios da felicidade, sabe? Porque um povo infeliz é um povo que consome muito medicamento.
E aí a gente vai alimentando uma indústria do medicamento. Hoje o que a gente mais tem no Brasil é farmácia. Para quê? Para atender um povo doente. Doente por quê? Porque foi programado para ser explorado, só para trabalhar, sem pensar, né? Porque também não nos foi dado o direito de pensar, de conhecer, de ter informação. Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje, sobre as técnicas de reprogramação, né? O que foi que eu fiz, quando me perguntam, né, Juliana, o que foi que você fez? Só dieta? Tem pessoas que falam assim, você fez bariátrica? Não, não fiz bariátrica. Você só fez dieta, né? Não, eu não só fiz dieta. Ah, sai pra academia? Eu vou. Gente, olha só, se eu hoje só tivesse ido para nutricionista, me alimentado direito, ido para academia, eu não seria quem eu sou hoje. Existem pessoas que olham para mim e falam, caramba, você mudou toda. Por quê? Porque eu mudei a minha programação. Eu me reprogramei. E me reprogramo ainda, né? Ah, você já parou de se reprogramar? Não. Eu ainda me reprogramo. Para eu estar aqui hoje, falando com vocês aqui, eu me reprogramei. Porque eu sou professora, eu dou aula, mas a tal da câmera é um negócio complicado. E eu usei reprogramação para me encorajar. Ah, tem outras formas da gente se reprogramar, né? Através de uma lei universal, que todas as leis universais ajudam muito na reprogramação, né? Mas existe uma que é a da polaridade, que a gente falou na semana passada, que é muito isso, né? Você mexe fora, você mexe dentro, né? Então, também é da correspondência, a lei da correspondência, que fala também que tá dentro, tá fora, que tá em cima, tá embaixo. Então, as leis universais, quando a gente está fazendo lives sobre leis universais, vocês também fiquem atentos, porque leis universais têm tudo a ver com reprogramação. É importantíssimo a gente saber as leis que regem o universo, para a gente poder também trabalhar na reprogramação e no autoconhecimento. Então, eu fiz, por exemplo, quando eu resolvi cortar esse cabelo assim, fazer um riscado, né, passar a régua, como diz o outro, isso também tem a ver com reprogramação, tá? A gente muda a autoimagem. Por quê? Porque eu precisava trabalhar em mim algumas questões, como audácia, como coragem. Eu, por exemplo, faço escalada, né? Eu subo pedra. Para que eu subo pedra? Eu subo pedra porque eu preciso desenvolver em mim, dentro de mim, coragem, me lançar ao novo. Então, todas essas mudanças que eu faço externamente são para mexer internamente, mexer na minha reprogramação. Eu, essa semana, pintei a unha de azul, coisa que, assim, que não faz parte do meu cotidiano, não faz parte da minha rotina nunca. Eu sempre pinto de nudezinho, aquela corzinha bem com tom de pele. Eu falei, mete um azul porque eu preciso reprogramar. E aí quando eu reprogramo, quando eu me acostumo, poxa, já vai fazer quase uma semana, já tô até gostando do azul. Ou seja, a minha mente abriu um novo caminho, uma nova possibilidade. A Juliana, que só usava nude, agora também usa azul, né? Ou seja, novas possibilidades podem surgir, vão bater na minha barreira aqui, ó, e vão entrar, eu vou aceitar. Antes, pintar a unha de azul batia na barreira aqui, ó. Sabe por quê? Porque a vida inteira eu vi a minha mãe pintando a unha de areia. Era o esmalte da minha mãe. Minha mãe sempre pintou a unha de areia. Era um esmaltezinho bem clarinho. Então, para mim, na minha programação, mulher tem que esmalte clarinho, né? Então, olha bem como que a gente faz
várias formas da gente reprogramar, né? Então, fica aí, a gente já tem acho que mais de 1 hora de vídeo aí. Caiu, voltou, não faz mal. O canal é espontaneamente, não é à toa, é porque é do meu jeito, é bem espontâneo mesmo, é do jeito que eu sei fazer. E assim, é a minha vontade de contribuir com as pessoas e de forma bem espontânea. Quem me conhece sabe que eu sou assim. E não costumo perder o rebolado. Caiu e voltou, e é isso mesmo, vambora. Porque o importante é a gente levar a mensagem, não é assim? Então, eu tô aí, tô nas redes sociais, tô no Instagram, tô no YouTube. Quem puder ir lá no YouTube, lá curtir, compartilhar os vídeos que tem lá. A gente está com uma série de lives sobre as leis universais. Eu vou voltar para falar mais de reprogramação para vocês. Eu estou buscando meios de criar, de fazer reprogramações minhas, né, para as pessoas, para que a gente tenha uma confiabilidade, tenha aí uma reprogramações boas. E é isso então, né? A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço quem entrou, quem participou, quem tá aqui comigo, quem não tá, que vai assistir mais pra frente, também já tô agradecendo desde já. E se quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, eu tô aí nas minhas redes, tá? E vamos conversar, tá? O importante é a gente levar a informação aos 4 cantos do mundo. Foi isso que Jesus falou pra gente, né? Leva a mensagem aos 4 cantos. Aí criou a internet, ficou facinho pra nós, né? Um beijo grande. Fiquem com Deus, não. Também não tô gostando mais dessa coisa de fique com Deus. Deus é conosco, então ele não tem nada que ficar com Deus, ele já é, né? Ele já é comigo, ele já é contigo. Não é assim? Então a gente tá vendo, ó, eu tô me reprogramando para parar de falar fique com Deus. E aí a gente vai seguindo, se reprogramando aí até conseguir ficar bem com a gente, né? Porque o importante é a gente ser feliz, largar a tristeza de lado, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.